Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina, que exija total atenção. Deverá ser ouvida com fones de ouvido. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias. As únicas exceções são dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Um jovem queria muito aprender a resolver os problemas de sua vida. Vivia pensando em como ter a sabedoria para viver bem, próspero e feliz. Um dia caminhava para a sua aula de natação, meditando nesses pensamentos e fazendo afirmações positivas. Chegando à academia, atravessou a grande porta de entrada e desceu as escadas em direção à piscina. No recinto da piscina, havia uma abertura no teto por onde entrava a luz do sol. Trocou de roupa, fez um aquecimento muscular e mergulhou em águas profundas. Surpreendeu-se dentro d'água, nadando com outras pessoas. Eram pessoas amigas e bondosas, que lhe queriam muito bem. Todas conversavam através do pensamento, e o jovem percebeu que também podia fazer o mesmo. Elas lhe disseram: "Estávamos esperando por você. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco, enquanto aprende novos pensamentos, novas atitudes, novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, de forma automática e espontânea. É tão fácil assim como vocês dizem? A partir de hoje, você aprenderá a sentir, pensar, falar e fazer exatamente o que tanto deseja. Você está no comando da sua vida. Você pode substituir os pensamentos e sentimentos negativos na hora que quiser. Venha conosco e aprenda como é simples e fácil." Num lugar muito distante, há muito tempo, havia uma aldeia que ficava perto de uma montanha muito alta. Lá vivia um jovem que queria muito sair pelo mundo e se tornar um herói. Esperava pacientemente a hora em que iria começar a realizar grandes coisas e fazer uma diferença no mundo. Veja o alto da montanha. O jovem iria mapear um novo caminho e depois levar o mapa até outras pessoas. Este jovem lia muito sempre que podia, e sua biblioteca era a mais famosa de toda a região. Ele buscava o sentido para a sua vida. Gostava muito de pássaros e tinha vários livros sobre eles. Gostava de sentar na varanda da sua linda casa e ouvir o melodioso canto dos pássaros. Nestes momentos, ele se descontraía totalmente, se sentia extremamente bem e era motivo de enorme prazer para ele fazer esse relaxamento diário. Você vai encontrar alguém que vai lhe ensinar a verdade. Assim ele aprendia a verdade. O pássaro que mais admirava era a grande águia de cabeça branca. Seu vôo majestoso e imponente impressionavam o jovem. Seu tamanho enorme, suas poderosas asas, seu olhar penetrante, tudo na grande águia era grandioso e forte. Para a sorte do jovem, ali perto nas montanhas, existiam vários ninhos de águias e ele sempre que podia ia até lá para vê-las voar. A vida é importante. O jovem gostava de observar a organização do ninho
e como a águia administrava a sua vida. As mudanças virão ao seu tempo. Na sua imaginação, ele também se tornava uma águia e voava igual a elas, sentindo-se seguro, poderoso, confiante, belo, forte, destemido, inteligente, ousado e corajoso. Pensava consigo mesmo: vou deixar a ansiedade e a inquietação e me tornar calmo como a águia. Quando fazia esses voos imaginários, sentando-se tranquilamente e acalmando a respiração, podia, apenas em alguns instantes de relaxamento, sentir-se em total liberdade e confiança para conquistar todos os seus objetivos. Vou analisar com calma todas as minhas ações antes de agir. Cada vez que o jovem relaxava, novas ideias vinham facilmente. Ele sabia que podia buscar dentro de si mesmo todos os recursos que precisasse. A cada dia, a sua percepção melhorava. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias, aquela perda já estava superada. O jovem sabia que seu subconsciente sempre tomava as melhores decisões em relação à sua vida, e que todo o ensinamento que recebia era selecionado pelo subconsciente, que apenas aceitava o que era melhor para ele. A vida é o mais importante. Relaxar para ele era a sua segunda natureza, e ele fazia isto todos os dias, da mesma maneira que se alimentava, dormia e tomava banho. Quanto mais ele relaxava profundamente, mais fácil ficava relaxar mais na próxima vez. É fácil e agradável mudar. O jovem tinha uma admiração profunda pela vida e pelo universo. A capacidade da sua mente sempre o deixava extasiado de alegria e reverência pela vida. Escute o vento. À medida que o jovem crescia em força e compreensão, começou a planejar a sua viagem com determinação e em todos os seus detalhes. Você é único, seja você mesmo. O jovem sabia que para crescer devia correr riscos. Os riscos eram grandes oportunidades de crescimento disfarçadas, o desconhecido para ser explorado, e que ele devia planejar cuidadosamente seus passos para obter o máximo e o melhor de todas as situações. Os pássaros voam em direção ao horizonte. Veja o alto da montanha. O jovem morava numa casa grande e confortável, com muitos quartos e salas. Você sabe o que é o melhor para você. Todo dia, na hora da sua meditação, ele descia para o seu quarto de meditação através de uma escada. Quando ele chegava perto da porta de seu quarto, esta se abria automaticamente pelo efeito de um mecanismo que o jovem instalara. As mudanças virão ao seu tempo. Seu quarto tinha uma grande sala com uma cadeira bem embaixo da janela, que deixava passar muita luz para a cadeira, e ele podia ficar bem aquecido e confortável enquanto meditava. Sente-se de vez em quando debaixo de uma árvore. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias, aquela perda já estava superada. O jovem sabia que a cada vez que ele meditava, ele se transformava mais e mais naquilo que ele queria ser. O jovem percebia que todas as transformações eram automáticas e espontâneas, e que ele não precisava fazer nenhuma força para mudar. Procure a verdade. Veja o alto da montanha. Com o passar do tempo, ele percebeu que todo dia ele tinha novos pensamentos, novas ideias criativas, novos sentimentos, novas sensações,
novas experiências, novas atitudes e novos comportamentos. Estes sempre o surpreendiam de tão poderosos, fortes, automáticos e espontâneos. Encontre o sentido da sua vida, principalmente pelo seu efeito positivo e benevolente na vida dele. Ele morava com seus pais e avós, que ainda eram vivos e tinham muita saúde. Sorria, descontraia-se. Todas as tardes, o jovem sentava na varanda com seu avô e escutava as maravilhosas histórias da sua vida, de seus pais, avós, antepassados, povos e civilizações. Você vai encontrar alguém que vai lhe ensinar a verdade. Escutar histórias sempre era motivo de enorme prazer para o jovem, e desde criança ele adorava ficar perto de sua mãe enquanto ela contava histórias de fadas e heróis que enfrentavam os vilões e libertavam os oprimidos. Procure dia e noite a verdade. O bem sempre vencia em todas as histórias, por mais que o mal parecesse estar levando vantagem no início. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda facilidade. Em poucos dias, aquela perda já estava superada. O jovem sabia que todos os seus problemas eram e sempre seriam resolvidos pelo seu subconsciente. Procure todos os meios que o possam ajudar. Seu subconsciente resolvia um problema por vez, com eficiência e perfeição, o que deixava o jovem muito confiante sobre o seu futuro. Leia livros, verdade e sabedoria. O seu subconsciente sempre sabia encontrar lições, soluções e ensinamentos das metáforas que seu avô contava. Ponha-se a caminho decididamente. Tenha o espírito tranquilo. A atração que o jovem sentia pelas águias era tanta que de vez em quando uma delas vinha pousar numa grande árvore que havia em frente à casa. Descanse de vez em quando. Descontraia-se. Numa dessas tardes, em que o jovem estava sozinho, perto de uma grande pedra na frente da casa, a águia ousou descer da árvore e pousou suavemente em cima da pedra. Os pássaros voam em direção ao horizonte. Veja o alto da montanha. O jovem ficou extasiado de prazer e emoção. Os seus olhos se encontraram e se fixaram um no outro. Nos dois havia respeito e admiração pela força do outro. Mantenha-se tranquilo, escute o vento. Ficaram imóveis por um longo tempo. Tanto a águia como o jovem tinham entrado num profundo estado de relaxamento, num profundo estado alterado de consciência, no qual a realidade de tempo e espaço da sua aldeia já não existiam. Você vai encontrar alguém que vai lhe ensinar a verdade. Ele e a águia transcenderam o momento presente e voaram para longe, para outra realidade. Nela, a essência dos dois, homem e águia, era a mesma. Sentiam-se unos. Divirta-se, descontraia-se. Apenas a sua aparência externa era diferente. As mudanças virão ao seu tempo. Eles vinham de uma mesma fonte e novamente retornariam para ela. Mais ricos de experiência e vivência, senhores de si, mestres de si mesmos. Aprenda a se conhecer. Descanse de vez em quando. Eles trilhavam o mesmo caminho em formas diferentes. A águia via no forte jovem o seu futuro, e o jovem via na águia um passado de glória e realização. Sentiam-se extremamente fortes e poderosos. Amavam-se profundamente. Converse apenas o suficiente. O importante é fazer. Divirta-se mais.
O amor próprio dos dois era evidente, pois eles pareciam brilhar. O jovem percebeu neste instante que quanto mais ele gostava de si mesmo e fazia o melhor por si, mais fazia por todos. Isto o deixava muito feliz e contente. Percebeu que todas as coisas estavam conectadas e que todos eram um só. Escute a voz do vento. Descontraia-se ao seu modo. A unidade do universo o deixava extasiado de prazer e agradecimento ao Criador. Caminhar bastante é importante. Tome um bom banho. Depois de um longo tempo em que o jovem e a águia se olhavam fixamente, eles voltaram ao momento presente. Suas consciências tinham se expandido profundamente. Sorria. Veja o alto da montanha. O jovem percebeu no olhar da águia que ela também tinha o mesmo pensamento e sentimento. Veja o topo da montanha. Escute o vento. Ela também, à sua maneira, agradecia ao Criador pela sua existência e pelo caminho infinito de evolução à sua frente. Houve então um momento mágico em que instintivamente a águia e o jovem curvaram as suas cabeças, um para o outro, em atitude de reverência e agradecimento pelos momentos passados juntos. Salomão pediu sabedoria para saber a verdade. Tenha o espírito tranquilo. A águia, então, abriu suas poderosas asas e alçou voo para a bela montanha em que vivia. O jovem estava em estado de graça pelo que tinha acontecido. Ponha-se a caminho decididamente. Da sua casa ele podia ver ao longe um grande lago, e esta visão sempre o deixava tranquilo e relaxado. Depois de um tempo, voltou para casa calmamente e entrou em seu quarto. Faça o que é mais importante em primeiro lugar. Sentou-se em sua mesa de estudo, pegou papel, lápis de cor e pôs-se a desenhar um quadro com o retrato da sua amiga águia voando bem alto. Divirta-se mais. Descontraia-se ao seu modo. Levou vários dias para terminar o quadro. Era uma obra de arte e não podia ser feita com pressa. Leia livros. Tenha o espírito tranquilo. O jovem tinha uma natureza calma e meditativa que indicavam a alma de um grande artista dentro dele. Quando o quadro ficou pronto, toda a família se maravilhou e se orgulhou do trabalho do filho e neto. Seus irmãos e irmãs adoraram o trabalho do irmão e o felicitaram por seu talento. Procure todos os meios que o possam ajudar. O quadro foi colocado no lugar de honra da casa, onde todos o podiam ver o máximo possível. Os pássaros voam no céu. Descanse de vez em quando. Todas as pessoas da família passavam uma parte do tempo apreciando o quadro da águia e começaram a notar que, à medida que faziam isto, ficavam mais fortes, mais decididos, mais determinados, gostavam mais de si mesmos e também dos demais. Coma somente até ficar satisfeito. Coma alimentos naturais. O jovem percebeu que quanto mais olhava a águia, mais ele se soltava de todos os apegos que tinha em sua vida. Isto o deixava mais feliz a cada dia. Mudar é agradável. Descanse de vez em quando. Tome um bom banho. Sentia uma enorme liberdade, força e poder com este sentimento de desapego. Percebeu também que quanto mais ele se desapegava de uma coisa, mais facilmente aquela coisa vinha para ele. Parecia uma contradição, mas era verdade. Faça perguntas para descobrir a verdade. Cuidado para não escorregar nas pedras. O jovem entendeu que a águia tinha lhe ensinado uma grande verdade sobre a vida, e ele passou a superar todas as perdas com enorme facilidade. Os pássaros voam em direção ao horizonte. Veja o alto da montanha. O jovem sabia que o seu crescimento e evolução seriam eternos e infinitos. Podia ter calma e segurança em tudo o que fazia,
porque tudo estava em perfeita ordem. Caminhar bastante é importante. Tome um bom banho. Tudo na sua vida era o mais benevolente possível e ele podia confiar totalmente no Criador. Utilize bem o seu tempo. Descanse de vez em quando. Naquela família, todos queriam entender a vida e o universo. Todos tinham um profundo amor pelo conhecimento e o jovem cresceu neste ambiente de amor ao estudo e à verdade. Encontre a verdade e dê um sentido à sua vida. O jovem aprendeu a ser totalmente honesto em suas pesquisas pela vida. E toda vez que chegava a uma nova conclusão, que se mostrava ser verdadeira, ou se aproximava mais da verdade, ele imediatamente e resolutamente abandonava as crenças anteriores que já não serviam. Descontraia-se à sua maneira, coma alimentos naturais. Sua regra era que se uma coisa dava resultados bons e positivos, devia permanecer. O que não funcionava e não dava resultados positivos, devia ser trocado por algo melhor. Esta regra era infalível e sempre ajudava o jovem em suas decisões. Tenha muita calma e não se precipite. Finalmente, chegou o tempo do jovem partir para estudar na universidade e conhecer professores que o pudessem instruir mais na procura da verdade. O jovem sabia que um dia entenderia completamente a verdade. Sorria. Descontraia-se a seu modo. Cuidado para não escorregar nas pedras. Era só uma questão de tempo e de dar um passo de cada vez. Tudo tinha a sua hora certa. Tudo aconteceria na hora certa. Ele encontraria as pessoas certas. Procure todos os meios que o possam ajudar. Descanse de vez em quando. O jovem levou consigo para a cidade o seu magnífico quadro da águia e todo dia passava uns instantes olhando para o quadro. Pássaro. Aprenda a se conhecer fazendo as coisas simples. Levou também uma boa quantidade de seus livros. Aqueles livros que eram os mais importantes, que tinham um conhecimento real, verdadeiro e importante para a sua vida. Os pássaros voam no céu. Um deles era sobre o rei Arthur e a Távola Redonda. O jovem tinha fascinação pelo mago Merlin e seus poderes. Quase todo dia, o jovem lia este livro e na sua imaginação transportava-se para o tempo do rei Arthur. Tenha muita calma e não se precipite. O jovem percebeu que à medida que o tempo passava, seus problemas iam se resolvendo de forma natural, espontânea e suavemente. Divirta-se mais. Coma alimentos naturais. Não havia necessidade de forçar os acontecimentos. Cada vez que coincidências aconteciam e ajudavam o jovem, este sorria abertamente de felicidade e confiança no seu destino. Este conhecimento que você está aprendendo é muito importante. Um certo dia, o jovem resolveu dar um passeio pela floresta que existia perto da cidade. Ia caminhando por um belo campo, num dia ensolarado, com uma temperatura confortável. Sentia-se muito feliz, alegre e confiante. Tenha muita calma e não se precipite. Chegando perto da floresta, percebeu que era uma floresta antiga de grandes árvores, enormes carvalhos e espaços vazios de quando em quando. Era uma floresta fresca e ensolarada. Sente-se à sombra de uma árvore. Descanse de vez em quando. O jovem vestia uma roupa como de costume, de jeans e camisa de algodão. Entrando na floresta, o jovem logo viu uma trilha claramente definida e reta. Pássaro. Cuidado para não escorregar nas pedras. Começou a caminhar por ela rapidamente, mas logo um pensamento lhe veio à mente. Não precisa ter pressa. Tudo tem seu tempo certo para acontecer. Descanse de vez em quando. A vida é importante. Faça o que é mais importante.
O jovem então modificou seu passo para acompanhar o fluxo da natureza. De vez em quando, ele ouvia o grito agudo de uma grande águia voando acima das árvores. Foi caminhando e depois de algum tempo encontrou uma xícara no meio da trilha. Os pássaros voam no céu. Ponha-se a caminho decididamente. Aprenda a se conhecer fazendo as coisas simples. Era uma xícara comum e ele pegou-a e guardou-a no bolso. Seguindo o seu caminho pela trilha, o jovem deu de cara com uma enorme chave antiga, daquelas que abrem castelos. Mudar é agradável. Pegou a chave e guardou-a consigo para a sua viagem pela trilha. Após algum tempo, encontrou um enorme urso que estava ao lado da trilha. Os olhos brilhavam. Os dois se olharam por algum tempo e depois o urso se afastou calmamente. Leia livros. Faça o que é mais importante. Continuando o seu caminho, encontrou um muro no meio da estrada. Do outro lado do muro, o jovem pôde ver campos, jardins e água. No muro havia uma porta que o jovem abriu e passou para o outro lado do muro. Encontre a verdade e dê um sentido à sua vida. Em seguida ele encontrou um lindo riacho com águas claras e límpidas. Foi até a margem, pegou a xícara que estava no seu bolso e bebeu longamente daquela água maravilhosa. O condor age com determinação. O jovem voltou para casa e continuou sua vida de estudos e trabalhos. Quando encontrava sérios problemas a resolver, o jovem sorria e confiava na sua força interior. Tinha lido num livro que poderia programar seus sonhos para resolver seus problemas e encontrar solução para tudo o que quisesse. Resolveu sonhar com o mago Merlin e pedir conselhos para ele. Encontre a verdade e dê um sentido à sua vida. Deitou-se naquela noite, confiante de que as respostas viriam. Sonhou que estava caminhando por uma estrada apressadamente em direção de um grande castelo que estava no topo de uma montanha. Andou muito depressa e começou a cansar-se. O condor sabe viver. Aprenda a se conhecer fazendo as coisas simples. Parou para descansar e lembrou-se de ter lido num livro que, descansando-se de vez em quando, uma pessoa produz mais do que outra que não faz intervalos de descanso. Caminhar bastante é importante. Prometeu a si mesmo que faria intervalos de descanso e relaxamento durante o trabalho. Aprenda a se conhecer. É importante divertir-se enquanto se vive, pois a vida sempre tem pares de opostos: trabalho e descanso. Tudo tem a sua hora certa e o divertimento tem seu lugar na vida. Percebeu que poderia divertir-se e trabalhar ao mesmo tempo. A vida é importante. O trabalho poderia ser diversão. Poderia ganhar seu sustento com a sua diversão. Pássaro. O jovem se surpreendeu com esses pensamentos. Tenha um bom sono. Percebeu que podia questionar tudo e que quanto mais se colocasse questões, mais respostas viriam. Sabia que para ter respostas, bastava escutar a voz da natureza. Mudar é agradável. Era muito divertido. Alcançou o castelo e entrou numa sala onde estava o mago Merlin. O mago Merlin olhou para ele com olhos penetrantes e divertidos e falou: "Tudo o que quer saber está dentro de você. Mas vou lhe dar umas instruções que o ajudarão muito." Os olhos brilhavam. Todos os jovens são indagadores. Querem saber a verdade e ter sabedoria como Salomão. Lembre-se do que Salomão pediu. Ele sabia que o que pedimos, nós recebemos. Basta saber pedir. Verdade e sabedoria. O jovem respondeu: "Grande mago, como ter sucesso em tudo o que fazemos na vida? Você sempre terá de tomar decisões importantes. Nunca menospreze ou subestime uma decisão, por mais simples que seja.
Qualquer opção é importante para o seu sucesso. Aprenda a se conhecer. Olhe a vida com novos olhos. O seu bem mais precioso é o seu tempo. O que você fizer com ele determinará o seu sucesso ou não. Lembre-se que o sucesso está nos detalhes. Coma até ficar satisfeito. O que é realmente importante para você na vida? Você deverá decidir fazer o que é importante e que lhe traz resultados e deixar de lado o que não é e que não lhe traz resultados. Sente-se à sombra de uma árvore. Tenha um bom sono. Lembre-se da história da figueira que não produz frutos. É muito importante que você aprenda a fazer perguntas e a questionar tudo para saber o que funciona ou não. Assim você poderá decidir o que fazer de mais e o que fazer de menos. Faça o que é mais importante. Então é simples. Vou me concentrar no que produz resultados bons e positivos, abandonando tudo que não dá resultados bons e positivos. Como não percebi isto antes? Muitas vezes, as grandes verdades, a sabedoria mais pura e preciosa, está à nossa frente e não a vemos, cegos por ilusões e crenças limitadoras. Olhe a vida com novos olhos. Observe os pequenos pássaros. Lembre-se sempre de questionar para descobrir a verdade sobre as coisas, fatos e ideias. Veja o que funciona ou não. Imagine como vivem os cães. O que funciona produz alegria, saúde, amor, união, prosperidade, paz, crescimento, abundância e realização interior. Nesta hora, o jovem acordou e lembrou-se de tudo o que havia sonhado. Sabia que eram coisas importantes. Sente-se à sombra de uma árvore. Levantou-se e tomou nota de tudo o que havia visto e escutado. O jovem sempre deixava papel e lápis do lado da cama para anotar os seus sonhos. Verdade e sabedoria. Faça perguntas. Analisando seus sonhos, sempre aprendia novas coisas sobre si mesmo e sua vida. Olhando no espelho do seu quarto, viu que seus olhos brilhavam de satisfação. Tinha aprendido uma coisa muito importante. Um dos segredos do sucesso era de seu conhecimento. Olhe a vida com novos olhos. Observe os pequenos pássaros. Tinha certeza de que sua vida seria uma grande aventura, cheia de descobertas e alegrias. No dia seguinte, o jovem foi almoçar num restaurante familiar, onde havia uma alimentação natural e saudável. Comeu até ficar satisfeito e nada além disso. O jovem tinha aprendido a se alimentar de forma sadia e inteligente. Nunca comia por ansiedade ou para compensar qualquer frustração. Os olhos brilhavam. Faça perguntas. Brinque com os cães. O jovem gostava de ir neste restaurante porque havia lá um pôster gigante do grande condor dos Andes. O grande condor é um pássaro magnífico e lhe lembrava a sua águia. Tenha um bom sono. Imagine como vivem os cães. Em seguida foi passear num parque próximo e observar os passarinhos e pombas que vinham se alimentar com o que os visitantes traziam para eles. Coma até ficar satisfeito. Observe os pequenos pássaros. O jovem gostava de ficar um longo tempo observando, meditando e analisando a vida dos pássaros. Como eles viviam a sua vida. Como eles viviam o momento presente, sem se importar com o passado e o futuro. Utilize bem o tempo. Outro motivo para ir no parque era conviver com os cães, que os donos levavam para passear. O jovem também adorava os cães e sentia enorme prazer em acariciá-los. Em retribuição, os cães lambiam as suas mãos, o que deixava o jovem muito feliz. Sente-se à sombra de uma árvore. Imagine como vivem os cães. Observando os cães,
O jovem começou a perceber o que era viver e ser feliz. Ótimo. A cada dia, o jovem ria mais e ficava mais feliz com a vida que tinha escolhido para si mesmo. Prático. O jovem Prazer, gostava muito de festas riqueza, e de brincar. saudável, saúde. Quando chegou o fim de semana, o serenidade, jovem foi passear sincero, numa floresta perto suave, da cidade. Sucesso. Era um dia talentoso, quente e agradável. útil, valioso, Faça perguntas. verdadeiro e Brinque vigor. com os cães. Terminada a meditação, O jovem dirigiu-se dirigiu-se a uma belíssima cachoeira para tomar um bom banho. As pedras do riacho estavam escorregadias e o jovem tomou muito cuidado para não escorregar nelas. Coma até ficar satisfeito. Utilize bem o tempo. Tomou um longo banho, deixando que a água pura levasse todas as impurezas e energias negativas. Durante o banho, fez uma meditação, imaginando que a água penetrava em todo o seu corpo, músculos, nervos, órgãos e átomos, limpando todos os sentimentos negativos. Utilize bem o tempo. O jovem lembrou-se de quando era criança e ia ao circo ver os equilibristas. Brinque com os cães. Alimentou-se pouco naquele dia e de sobremesa comeu frutos selvagens. Naquele dia ele meditou sobre as palavras admirar, agradável, alegria, alerta, amigo, ameno, tudo isto amor, são conhecimentos ativo, que se tornam automáticos belo, e espontâneos, bom, agindo sem bondoso, que percebamos a sua ação. bravo, Por brilhante, isso era importante saber certo, o que aprender conhecimento, e o que não aprender. confiante, Com o passar do tempo, isso confortável, ficava cada vez mais claro coragem, para o jovem. Disse cordial, a si mesmo que nunca esqueceria cuidadoso, estas lições, delicioso, que transmitiria tudo isso desejo, aos seus filhos. destemor, É preciso apreciar domínio, e compreender as coisas energia, que são mais importantes para a nossa enérgico, vida e de todos esplêndido, que amamos. À medida feliz, que os dias passavam, firme, o jovem percebeu formoso, que estava tendo uma grande forte, transformação interior. generoso, Toda vez que sentava-se gênio, na cadeira para meditar, grandioso, sentia uma hábil, grande transformação honesto, acontecendo em si mesmo. jovial, Aquela paisagem, lar, a construção leal, do hotel, limpo, o lago, o lindo, rio, as montanhas, maravilhoso, a árvore, nobre, os ursos, ótimo, a onça, paixão, enfim, tudo estava perfeito, contribuindo para uma poderoso, enorme transformação ponderado, que era muito positiva potência, e benevolente para prático, si e para todos prazer, os demais. Seja riqueza, indiferente ao tamanho saudável, do problema. saúde, Alimente-se com calma. seguro, Todos os seus movimentos serenidade, devem ter um objetivo sincero, definido. suave, Existe um tempo para sucesso, trabalhar e outro talentoso, para descansar. útil, Veja a figura da valioso, águia para aumentar sua verdadeiro Todos e vigor. escutam o professor com Voltando atenção para no sua casa, auditório. o jovem Programe-se percebeu para ter que a vida estava nas comportamentos e coisas atitudes mais simples automáticas e e que tinha espontâneas. muito a aprender com as Compreenda e pessoas goste das coisas simples. realmente Eu e uma importantes. elevada autoestima somos Minha riqueza é uma um. mina de Somos ouro nós. inesgotável. Eu e a Minha riqueza saúde e somos meu um. corpo ostentam a beleza Somos e a nós. singularidade Eu e do a corpo saúde de um Deus somos um. onísio. Tenho a Um prudência somos de uma nós. serpente. Eu e a Tenho a inteligência inteligência somos de um. uma raposa. Somos nós. Persisto como uma Eu e a montanha. beleza somos Minha um. felicidade é um golfinho. Somos nós. Minha ação Eu e a é meditação como um rio. somos um. Durmo como um Somos urso. nós. Minha emoção Eu e a é leitura sabedoria. somos um. Vou no Somos desconhecido nós. para a minha Eu e a realização. serenidade Minha somos um. inteligência é uma espada. Somos nós. Meu pensamento Eu e o é talento poder. somos Eu um. sou um com a Somos independência nós. do gato. Eu e a Tenho coragem tranquilidade somos de um. cão dormindo. Somos Minha nós. astúcia é Eu e o atingível. vigor somos Eu e os um. golfinhos temos a Somos mesma nós. alegria de viver. Eu e o Estou amor pronto somos como um cavalo de corrida. Somos nós. Autodomínio é Eu e poder. o universo Minha energia somos flui um. como a lava de um vulcão. Somos nós. Eu me defendo como uma águia. Eu e o Eu conhecimento e Deus somos um. Somos nós. Eu Eu e o poder desenvolvimento somos um. Somos nós. Eu e a Eu e o realização destemor somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e o o sucesso crescimento somos um. Somos nós. Eu e o progresso Eu e a energia somos um. Somos nós. Eu e o trabalho somos um. Somos nós. Eu e a verdade somos um. Somos nós. Eu e a alegria somos um. Somos nós. Eu e o progresso somos um. Somos nós. Eu e o crescimento somos um. Somos nós.
Eu e a realização somos um. Somos nós. Eu e o desenvolvimento somos um. Somos nós. Eu e Deus somos um. Somos nós. Meu corpo tem as linhas de uma estátua grega. Eu me defendo com coragem e determinação. Eu tenho a saúde de um campeão olímpico. Meus pensamentos e sentimentos são os de um empresário de sucesso. Meu amor próprio permite elevada realização. Minha autoconfiança é a de um piloto de avião. A alegria da vitória é minha. Eu tenho a determinação de um jogador de futebol americano. O poder é o resultado dos meus atos. Minha mente tem a inteligência de um cientista. Minha sensibilidade é a de um artista. Minha realidade é a verdade. Ponho ação na minha inteligência. Minha felicidade está na realização pessoal. Minha persistência traz os louros da vitória. Aprendo com a facilidade de um gênio. Eu e uma elevada autoestima somos um. Somos nós. Eu e a riqueza somos um. Somos nós. Eu e a saúde somos um. Somos nós. Eu e a inteligência somos um. Tenho a Somos prudência nós. de uma serpente. Eu e a Tenho beleza a somos inteligência de uma raposa. Somos nós. Eu persisto Eu e como a uma meditação montanha. somos um. Minha Somos felicidade nós. é um Eu e a golfinho. leitura Minha somos ação um. é como um rio. Somos nós. Durmo Eu e a como um serenidade urso. somos Minha emoção é sabedoria. Somos nós. Vou no Eu e o desconhecido talento para a somos minha realização. Somos minha nós. inteligência Eu é e a uma coragem espada. Meu somos pensamento é Somos poder. nós. Eu sou Eu um e o vigor com a independência somos do gato. Tenho Somos a nós. tranquilidade de um cão Eu e o dormindo. amor Minha somos astúcia é a de um Somos tigre. nós. Eu e os Eu e o golfinhos universo temos a mesma somos alegria de viver. Somos Estou nós. pronto como um Eu e cavalo o de conhecimento corrida. somos Autodomínio é poder. Somos nós. Minha energia Eu e flui o poder como a lava de somos um vulcão. Eu me defendo somos nós. como uma águia. Eu e o destemor Eu e Deus somos somos nós. Somos nós. Eu e o Eu e o desenvolvimento sucesso somos Somos nós. Eu e a Eu e a realização energia somos Somos nós. Somos nós. Eu e o crescimento Eu e o trabalho somos Somos nós. Eu e a verdade somos Somos nós. Eu e a alegria Eu e a alegria somos Somos nós. Somos Eu e a nós. verdade Eu e o somos progresso somos Somos nós. Somos nós. Eu e o trabalho Eu e o somos crescimento somos Somos nós. Somos nós. Eu e a Eu e a energia realização somos 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 nós. Somos nós. Eu e o sucesso Eu e o desenvolvimento somos Somos nós. Somos Eu e o nós. destemor Eu e somos Deus somos Somos nós. Somos Eu e o nós. poder somos Somos nós. Somos nós. Eu e o Somos conhecimento nós. somos Somos nós. Eu e o universo Somos nós. Somos Somos nós. Eu e o amor Somos nós. Somos nós. Somos Eu e o nós. vigor somos Somos nós. Somos nós. Eu e a Somos coragem nós. somos Somos nós. Eu e o talento Somos nós. Somos nós. Somos nós. Eu e a serenidade somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós.